A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Profundamente triste, eu me dirijo aqui a cada evangélico brasileiro neste dia em que as ovelhas de Deus foram tratadas como gado pronto para o abate no açougue de Satanás chamado Partido das Trevas, liderado pelo endemoniado mor chamado Barrabás, codinome Lula. Eu me refiro aqui a tal carta aos evangélicos assinada por Lula, com certeza a maior ofensa perpetrada pelo ladrão ao povo de Deus em toda a sua história. Irmãos, quando eu li a tal carta, o meu coração se enchia de tristeza, até o ponto que eu chorei. Chorei pela dor no meu peito, ao ler tantas mentiras, ao ver tanta disfarçatez, ao ver tanto descaso com nós evangélicos, ao ver o nome de Deus e a sua santa palavra serem usados em vão. Acham que somos tolos, nos chamam de gado e por isso mesmo insultam a nossa inteligência. Lula, com o cinismo próprio dos sociopatas e contrariamente a tudo o que disse e defendeu ao longo de toda a sua trajetória política, ele diz na tal carta ser contra o aborto, a favor da igreja e da liberdade religiosa. Contudo, em vídeos gravados poucos meses atrás, repito, há poucos meses, ele defendeu a liberação do aborto. Ele disse que a pauta dos costumes e da família era um atraso. As mulheres pobres, elas morrem tentando fazer aborto, porque é proibido, o aborto é ilegal. Deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. E nós precisamos ter coragem de fazer esse debate. E advogou pelo fim da imunidade de impostos das igrejas, o que certamente inviabilizaria a obra de Deus no Brasil e no mundo, por conta da obra missionária que o Brasil realiza em outros países. Já durante esta campanha, ele processou pastores, insuflou a insubordinação dos crentes dentro das igrejas. E no debate do último domingo na Band, ele defendeu Daniel Ortega, o sanguinário ditador da Nicarágua, amigo dele, que fecha igrejas, impede missas e cultos, prende padres, expulsa freiras do seu país e que proibiu a comemoração do Dia da Bíblia naquele país. Em qual Lula devemos acreditar? O de uma carta escrita às vésperas de uma eleição que ele vê que está prestes a perder? Ou no Lula de uma vida inteira? Aliás, a parte da carta em que ele coloca a questão do aborto como sendo algo a ser tratado pelo parlamento, fingindo que o governo não tem influência sobre o Congresso, apenas me faz lembrar que o parlamento argentino aprovou a liberação do aborto logo após o amigo do Lula, o esquerdista Alberto Fernandes, se tornar presidente daquela nação. Um recado para o Lula. Lula, valia mais um pedido de perdão do que esse amontoado de mentiras escritas em um papel. Se você tivesse tido a hombridade de reconhecer os seus erros, talvez, você conquistasse o coração dos evangélicos. Mas nos tratando como tolos, apenas nos ofende e aumenta a nossa repulsa. Deixe de ser cafajeste. Não confunda a noiva de Cristo com uma prostituta. Por fim, eu lembro a todos os irmãos que antes de mandar Jesus para a morte, Judas lhe deu um beijo. Entendedores entenderão. O povo de Deus não será enganado. Bom dia, galera. Tudo bem? Espero que sim. Galera, esse vídeo hoje eu quero falar para vocês aí que possam parar para dar um pouquinho de atenção a esse vídeo que eu tô fazendo. A seguinte questão: nós temos que saber respeitar todas as pessoas, todos os direitos das pessoas, a liberdade de expressão. Só que, desde já eu quero falar para você que eu também tenho meus pecados, tenho as minhas falhas, não sou melhor do que ninguém e jamais serei. Agora, eu gostaria de saber, você aí, você que fala que é evangélico, que serve a um Deus vivo, que serve a um Deus que lá na cruz pagou pelos meus e pelos seus pecados, você que se diz crente, cristão, fervoroso em Cristo Jesus. Eu gostaria de saber, não são todos, tá? Sem generalizar. Eu gostaria de saber o que você está fazendo, através de seus líderes,
que são os pastores das igrejas, através de seus líderes, de suas lideranças, apoiando o cidadão corrupto, ladrão, o cidadão que defende a liberação das drogas, a liberação do aborto, o cidadão que é a favor da ditadura, o cidadão que os amigos dele estão quebrando seus países aonde lideram, um cidadão que quer implantar um socialismo no nosso país, no qual ele que já tem dinheiro e toda a grande cúpula que já estão endinheirados, a classe alta, a classe média também, eles estarão bem se esse socialismo for implantado aqui no Brasil. Mas eu quero saber de você, como é que você vai estar? Como é que o futuro do seu filho vai estar? Como é que o futuro da nação, a qual serve um Deus vivo, vai estar? Devido à sua escolha, até por uma obediência ao seu líder evangélico. Você acha isso certo? Você acha que o seu líder evangélico aí está tomando a atitude certa? Porque o seu líder evangélico aí, ele deve lembrar, como eu e você lembramos, que lá atrás no passado, o Lula criou muitos programas aí que no início beneficiou o povo sim, sem ser hipócrita. Beneficiou sim. Mas foi aquele tipo de benefício que te dá com a mão e toma com a outra. Será que você também não lembra disso? O esquema de corrupção que o nosso país entrou, o charco de corrupção que o país mergulhou, aonde os investidores que tiveram que devolver o dinheiro que foi roubado nesses comum acordo, os investidores devolveram esse dinheiro para poderem ter uma anistia na sua dívida e na sua pena criminal. E com isso eles pararam de investir no país, ficaram de fora, mas eles estão preparados para voltar a investir no país, porque eles já estão tendo a certeza que o ladrão está aí para voltar. Então você que é evangélico, que se diz servir a Deus, servir a Cristo, para pensar. Você tem que obedecer sim a liderança da sua igreja no que diz o aspecto religioso. Agora, em relação à votação, é você que escolhe. Não apoia o seu pastor nessa causa aí não, porque provavelmente o seu pastor, ele está querendo tirar algum proveito disso. E o proveito que ele vai tirar não vai te beneficiar não, pode vir beneficiar ele, a família dele e alguns entes queridos dele. Mas você é só mais uma ovelha, como eu também sou, independente de ter os meus espinhos na carne, mas você é só mais uma ovelha. E o beneficiário disso tudo aí vai ser ele. Então para pensar. Se você realmente serve a Deus, serve a Cristo, dá um Google aí, vai se informar sobre o que o Lula falou, sobre o que ele quer fazer com o nosso país. Servir a Cristo não é servir ao homem não, é servir a Cristo. O que o homem prepara aqui na terra não é pra gente não, Deus tem coisa melhor pra gente. Então para pensar, pensa no futuro dos seus filhos, das suas filhas. Existem muitas coisas que foram faladas aí que elas ainda não foram para frente, mas por causa do dinheiro, da facilidade, ela pode muito bem ir para frente e ter diversas desculpas e subterfúgios para contornar a sua mente, dizendo que não teria nada a ver, mas que tem a ver sim. O que está em jogo é a liberdade do Brasil, é a nossa liberdade, é o direito da sua filha ir a um banheiro aonde não vai entrar um menino que pensa diferente de outro menino e se sentir no direito que ela tem. Para pensar, tem muita coisa em jogo, principalmente no mundo espiritual. Se você realmente é evangélico e serve a Deus, você sabe que a política que vivemos hoje
não é só política, mas envolve também o lado espiritual. É o bem contra o mal. Não quer dizer que o PT em si seja todo ele mal, mas é o bem contra o mal. É as forças das trevas contra as forças divinas de Deus. E essa luta ela vem desde o princípio do mundo. As coisas estão mudando. O fim dos tempos estão chegando. Os sinais estão todos aí. Se você não parar para ver isso agora, depois que acontecer, não adianta chorar. E o mais triste disso é eu ter que pagar esse preço junto com você, por causa de uma escolha errada sua, porque o seu líder escolheu errado. Para pensar. Ele é seu líder dentro da igreja, na congregação. Na sua casa o pastor é você. Quem dita as ordens é Deus e abaixo dele é você. Pega essa visão aí. Valeu? Acorda pra vida. Jesus falou o seguinte: eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pela ovelha e não a leva para ser entregue ao matadouro. Fica com essa palavra aí.